Nós vamos falar de um assunto muito sério: a desigualdade entre o número de homens e mulheres na política. A presença feminina nessa área é imprescindível, principalmente no sentido da pluralidade do pensamento, dos pontos de vista, das prioridades e da sensibilidade. Mas essa importância ainda não se reflete nos resultados das eleições. Para se ter ideia, em 2020, aqui em Sergipe, foram eleitas 13 prefeitas, o equivalente a 17,6%. Em Aracaju, de 24 cadeiras, apenas 4 delas foram ocupadas por mulheres. Em Sergipe, de 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, temos apenas 6 mulheres. E olha, de 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, nenhuma mulher eleita. Já nas 3 cadeiras no Senado, apenas uma é ocupada por uma mulher. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a consultora de imagem e estrategista política e eleitoral, a querida Débora Andrade. Muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, num período oportuno, né? Nós estamos num ano eleitoral. E esses dados são dados preocupantes, não é, Débora? Você que está aí, eu queria que avaliasse, e vamos também falar desse dilema. As mulheres, elas não se candidatam e se elegem a cargos públicos porque não querem ou porque o sistema ele cria impeditivos para isso? Qual é a sua opinião? Primeiramente, obrigada pelo convite, tanto a você quanto à produção. E gostaria de agradecer também a audiência do pessoal que está em casa e também está assistindo pela internet, né, pelo portal do A8. Eu acredito muito que há um paradoxo muito grande aí em relação à participação das mulheres na política, né? Porque ao mesmo tempo que as mulheres gostariam de participar, a gente tem um sistema que impede com que as mulheres participem de fato e de direito do sistema. Sim. Por quê? Porque ainda existe um desenho social para que as mulheres exerçam esse papel. De que forma? As mulheres ainda são responsáveis muitas vezes de cuidarem da casa. Elas Verdade. são muitas vezes responsáveis por cuidarem da família. Muitas vezes elas são responsáveis por ter não só o trabalho, a família, mas outras coisas também como se arrumar, manter a própria aparência. Tudo isso é exigido da mulher. Então, é uma exposição muito grande. Verdade, também, Débora. não é? Porque, por exemplo, se a gente for pegar o caso, por exemplo, o TRF, esses dias anulou a sentença da ex-presidente Dilma Rousseff dos casos das pedaladas fiscais. Tem a questão da Manuela Dávila, que sempre sofreu violência desde que se candidatou. A gente teve aí a morte da Marielle Franco há 4 anos, que até agora não foi um caso resolvido. Então, isso é muito considerado do que a gente fala do violência política de gênero. Então, quando a gente fala desse assunto, a gente fala sobre estrutura. Sim. Não é que as mulheres não queiram participar da política, mas a exposição muitas vezes é tão grande e o nosso sistema é tão avassalador com a figura feminina que muitas vezes a gente recua para não ter que estar se expondo tanto assim e até mesmo se preservar de coisas, de violências como essas. Infelizmente, né, porque eu vou dizer, para todas as mulheres, nós já provamos e conseguimos ir ainda mais longe do que imaginamos, né? Mas de que forma nós podemos criar mecanismos para incentivar a participação das mulheres na política, Débora? O que é que você por acha que a gente exemplo, pode eu acredito contribuir? muito que, por exemplo, as cotas, né? Aí a gente tem as cotas de gênero, de 30% das cotas que são destinadas à candidatura de mulheres, que tem aí algumas divergências de que os partidos eles estão conversando para que essa cota não precise ser atendida. Então tem muitas questões aí que tem como a gente melhorar a participação das mulheres na política, né, com a questão das cotas, com a questão do incentivo, colocar mais mulheres para participarem da política em si, não só da questão do executivo e do legislativo, mas também trazer as mulheres para o debate, como vocês estão fazendo hoje aqui, porque poderia estar um estrategista político falando no meu lugar, né? Mas aí, por exemplo, aí eu vou entrar no lugar da entrevistadora enquanto uma pessoa da comunicação, vou inverter
um pouco o papel. Quantas mulheres consultoras políticas e estrategistas você conhece? E quantos homens consultores e estrategistas políticos você conhece? Nós conhecemos a maioria, né, de homens. No entanto, se a gente não começar a estimular e convidar mulheres como você para poder falar com tamanha competência como você está fazendo, a gente nunca vai dar oportunidade, as mulheres cada vez mais vão se retrair. É por isso que você falou de um ponto importantíssimo, que é a valorização da mulher em todas as áreas, porque quanto mais ela se vê representada, mais ela vai querer aparecer e ela vai ter coragem. Porque eu acho também que falta muito, não só na política, mas de uma forma geral, as mulheres se abraçarem mais, né? E nós podemos ir, juntas somos mais fortes. Eu acho que nós estamos aí nesse caminho, né? Hoje pela manhã, inclusive, foi realizado um evento no TRE, né, falando sobre mulheres na política, trazendo mulheres para debater aqui em Sergipe esses assuntos relacionados Sim. a impulsionar a candidatura de mulheres. Essa questão que eu falei da cota é uma questão muito importante e no dia 1º de abril o TSE vai começar a incentivar a partir do horário de rádio e televisão candidaturas de jovens, de mulheres, de pessoas negras, para que participem da política, porque cada vez mais é o seguinte, vamos para um exemplo prático. Sim. A gente aí estava numa discussão recente sobre a pobreza menstrual. Como é que um homem ainda... E aí a gente está falando de homem cis, não de homem trans, tá? A gente está falando da questão de cisgeneridade. Um homem cis, ele não tem o local de fala que uma mulher tem para se colocar nesse lugar e falar de um tema, por exemplo, como pobreza menstrual. Não é que ele não possa falar, enquanto um representante, ele pode falar sim, claro, mas eu como mulher cisgênero, ou até como um homem trans, que possui o órgão sexual feminino, né, o sexo feminino, pode falar com mais propriedade porque menstrua. Então tem coisas que tem a ver com o lugar de fala. E nada melhor do que eu, enquanto mulher, ter o meu lugar de fala para colocar não só as minhas posições, mas as minhas necessidades diante de o que? Políticas públicas. Perfeito. Porque quando a gente fala de política, a gente não fala só de poder, a gente não fala só de se colocar numa posição de poder, mas a gente fala de políticas públicas que atendam a população e é por isso que é tão necessário que não só mulheres, como pessoas LGBTQIA+, como pessoas negras participem das políticas. Sim. Né? Participem, se elejam, concorram a cargos e entendam cada vez mais a sua posição dentro da sociedade. E só assim a gente vai conseguir construir algo muito mais plural. Excelente observação. Inclusive, durante a sua fala, a nossa produção colocou alguns gráficos e assim, é muito claro, né, no tamanho de expressão, gente. Eu vou pedir até a produção para colocar novamente, para que você possa reforçar o que eu estou dizendo aqui. Olha só, mulheres na política, olha só como fica claro a minoria da representação, né, aí, das mulheres candidatas. Olha, são dados, inclusive, preocupantes para nós que somos mulheres e que sabemos da competência, da dedicação em todos os setores, não só na política. Mas se nós não buscarmos, né, fazer parte desse momento, né, do momento em que nós estamos optando e escolhendo os nossos representantes, nós não podemos mudar a situação, né? Então, por isso que é tão importante que as mulheres estejam atentas, busquem, né, ir lá representar outras mulheres e grandes minorias, né? Porque quando a gente fala até parece paradoxo, né? Grandes minorias, mas as minorias, por incrível que pareça, são grandes, né? Porque a gente sabe que é um número expressivo de LGBTQIA+, né? De mulheres e de negros que sofrem muito com essa falta de representatividade, não é, Débora? Isso, e para que as pessoas em casa entendam, quando a gente fala de minoria, a gente fala de minoria política e não minoria da população, porque quando a gente vai falar Exatamente. de maioria, a gente fala de maioria, por exemplo, a população negra é maioria no Brasil. Inclusive, o número de população está aí, ó. Dá pra gente, né? A população observar. de mulheres é maior do que Sim. os homens, não só da questão... E é contraditório isso, Exato. né? Como é que a gente tem aí um número maior, por isso que eu utilizei aquela grande minoria, né?
numa forma de falar aí para atentar mesmo as palavras, porque é contraditório, né? Se você observa um gráfico em que nós temos um número tão maior de mulheres e tão menor na política, por que essa representatividade não está chegando, né? Então, acho que falta também um pouquinho mais de ousadia da nossa parte, Débora? Eu acredito que tudo é um problema mais estrutural. A gente tem que trabalhar muito mais a nossa cultura. A gente tem que desconstruir muita coisa, né? Quando a gente fala muito de cultura patriarcal, quando a gente fala muito de estrutura, quando a gente fala de machismo, as pessoas tendem a olhar essas palavras como se fossem negativas, quando na verdade são palavras de afirmação, aonde a gente está ali para se autoafirmar enquanto indivíduo, Sim. Entende? Então, por exemplo, se a gente for pegar um dado extremamente importante, no ranking mundial de 188 países democráticos, o Brasil está em 143º de representatividade feminina, né? Então, é um número muito baixo. Sim. Quando você fala sobre 13 prefeitas eleitas de 75 municípios, olha que número baixo. Não é que a gente abaixou, de 2018 para cá a gente teve um avanço. Né? Mas olha, por exemplo, se a gente for trazer o exemplo para Aracaju, que é de onde a gente está falando, a gente tem na Câmara dos Vereadores, a gente tem de 24 cadeiras, a gente tem 4 vereadoras. Né? De 24 cadeiras na na Assembleia Legislativa, a gente tem 6 deputadas estaduais. Quando a gente fala de Senado, a gente só tem uma senadora, a senadora Maria do Carmo. Quando a gente fala da Câmara dos Deputados, de 8, a gente não tem nenhuma deputada federal. Então, que representatividade é essa? Sim. Entende? Como é que a gente vai dialogar a partir da perspectiva feminina num lugar onde a gente não tem, pode até parecer redundante, mas num Sim. lugar onde a gente não tem lugar de fala. Sim. Né? Então a gente precisa cada vez mais incentivar as mulheres. É um lugar difícil, não é um lugar fácil. A gente é cobrado o tempo inteiro. Sim. A gente é cobrada a ser mãe, a gente é cobrada a ser dona de casa, a gente é cobrada a ser a melhor trabalhadora que existe, a gente é cobrada a acordar de manhã cedo e correr estabelíssima, maquiada. Mas aí veja, isso é só um recorte do que é o feminino. As mulheres, elas não são só essa performance de gênero, de feminilidade, entende? Existem mulheres mais masculinizadas também, que essas são muito mais invisibilizadas. Existem as mulheres trans, que também são muito invisibilizadas. Ainda bem que hoje, e aí não estou falando de partido, não estou defendendo ideologia, mas aí falo de diversidade da perspectiva da diversidade, de a gente ter a vereadora mais votada de Aracaju, uma mulher trans. Sim. Que traz essa pauta não só da transexualidade, mas também a pauta das pessoas LGBTQIA+. E aí, voltando para esse tema, você acha que foi uma resposta da população, o número de votos da Linda? Acha que a partir daí a gente pode se sentir mais representada e pegar força e aí sim seguir mais forte juntas? Eu acredito que sim, porque aí é o que eu falei da questão das políticas públicas, né? A partir do momento que a gente tem pessoas representando a gente consegue fazer políticas públicas, a gente consegue fazer a sociedade pensar a partir da perspectiva de que existem indivíduos Sim. que têm necessidades. Ok, a gente tem uma estrutura que ele é um pouco mais individualista, a gente tem um projeto político que ele é mais individualista, até porque a gente parte do pressuposto de uma democracia representativa. Então, por exemplo, um vereador, quando se elege, ele se elege a partir da perspectiva daquela população ou daquele nicho que ele representa. A mesma coisa os deputados estaduais e federais, quando a gente fala de candidatura prioritária, majoritária, na verdade, quando fala de governador ou presidente, aí sim tem uma amplitude maior, né? Que aí a gente abraça uma maior gama de pessoas ali, de diversidade. Mas quando a gente fala aí desses papéis mais de vereador, deputado, senador, representa nicho. E esses nichos, sim,
precisam entender que eles representando nichos, eles precisam pensar em políticas públicas que representem aquele nicho, mas também pensando no todo, porque aquilo dali é uma junção. Sim. A partir do momento que a gente se une, aí sim a gente fala da perspectiva de democracia. Débora, eu quero te agradecer demais, tá? Nossa, uma aula aqui, né, gente? Tivemos importantes informações e vindo de uma mulher, né, que orgulho, digo para você assim, eu sempre me orgulho, né, quando vejo aqui mulheres guerreiras, mulheres aguerridas, né, de uma forma geral, em busca dos seus objetivos. Você, como estrategista política, né, deve ter se deparado com diversas situações, inclusive tendo que trabalhar muitas vezes, se não a maioria, com homens, e que com certeza, assim como a gente sabe, né, dos bastidores da política de uma forma geral, que você exerceu com muita maestria o seu trabalho. E aí sim, é mais uma prova de que a mulher, ela pode ocupar o lugar que ela quiser. Muito obrigada, uma excelente tarde. Deixa uma mensagem para as mulheres aí. Vamos incentivar as mulheres a serem cada vez mais políticas no sentido lá. Primeiramente, obrigada novamente pelo convite, obrigada a todos. E eu queria deixar um recado para todas vocês, mulheres, que participem cada vez mais da política, porque o nosso lugar de fala ninguém pode retirar. E vamos prestar atenção, dia 4 de maio é o último dia para renovar não só o seu título de eleitor, mas para que você, jovem, também possa retirar o seu título e participar ativamente da política. Mais mulheres na política, mais pessoas jovens, mais pessoas negras. É isso que eu quero deixar de recado e muito obrigada novamente. Obrigada a você. Gente, um bate-papo mais que especial com a querida Débora Andrade. Ela é consultora de imagem, estrategista política eleitoral. Eu vou dar uma pausa e fica a dica.